Senhor, nós te exaltamos e dizemos a Ti que o Senhor é santo, santo, santo e não há outro como Tu. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sim, Senhor, nós envolvemos a nossa honra, a nossa adoração a Ti. O Senhor é tão bom. O Senhor é digno de receber o nosso louvor, o louvor dos nossos lábios, o louvor dos lábios dos filhos. O Senhor é santo, digno, digno, santo, digno, santo e não há outro como Tu. Os anjos clamam e o Teu povo canta. O Teu povo canta a Ti, Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor, te amamos. És reverenciado nesse lugar. Espírito Santo, você é desejado nesse lugar. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Faça como queres. Faça como planejaste. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Você pode falar com essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado. Que coisa boa estarmos reunidos aqui para adorarmos ao nosso Deus e Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você pode ter saído da sua casa, talvez, sem propósito, ou com as expectativas lá embaixo. Eu quero te dizer, eleva as tuas expectativas, porque Deus é poderoso para suprir e para superá-las. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem está aniversariando hoje ou aniversariou durante essa semana. Nós queremos orar por você. Olha que coisa, só gente ungida. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Aniversário de nascimento, novo nascimento, casamento. Se você celebrou essa data nessa semana ou hoje, nós vamos orar por você. Amém? Você pode estender suas mãos para esses irmãos maravilhosos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigada, Pai, porque aconteceu agora um fechamento de ciclo, mas nós cremos, Pai, que esse novo ciclo que se inicia será poderoso. Eles vão desfrutar de coisas maiores, eles vão desfrutar de coisas melhores. Obrigada, Senhor, pela sua boa mão que esteve acompanhando a vida deles até aqui, mas sabemos, Pai, que continuará. Obrigada, Senhor, por você guardando a vida deles e por eles desfrutando de graça sobre graça. Favor de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Recebam um presente da nossa igreja. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai passar agora o Verbo News, então fique atento para toda a programação da nossa igreja. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Em outubro, teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens, sei que Ele está. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens, sei que Ele está. Oh yes, oh yes, oh yes. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas.
O primeiro lote já está disponível. Uma semana abençoada e até. Aleluia. Certamente você foi bem informado nas nossas programações, amém? Então, eu queria só reforçar 2 avisos. O primeiro é que amanhã nós daremos continuidade ao nosso discipulado. Então, começa às 19 horas. Você que congrega na nossa igreja e ainda não fez o discipulado, você precisa fazer. O discipulado vai fazer com que você seja um membro oficial da nossa igreja. Então, ao final, você passa lá no balcão de informações e faz a tua inscrição gratuitamente para que você possa começar o discipulado. A turma já começou, não importa. Você começa com as matérias que vão acontecer durante essa semana e na próxima. E na próxima turma você finaliza, tá bom? E você que já começou e não finalizou o discipulado, você também pode se informar lá para saber quais são as matérias que faltam para que você seja realmente um membro oficial da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. E o segundo aviso é aquele que você acabou de ver aqui, que nós teremos o VIPS Conference. É a nossa primeira conferência de jovens e a gente vai ter a oportunidade, né, de receber da vida de Salomão do Reggae. Então vai ter muita pedrada e nós teremos a oportunidade de receber também uma palavra poderosa, ungida da nossa leoa, Sameira André. Vai ser top. Assim como Salomão cantou, né? Oh yes, oh yes, oh yes. Vai ser pancada. Então, não perde. Nós ainda estamos com o preço de primeiro lote. Então, passa também lá no balcão de informações e faz a tua inscrição. Compra teu passaporte. Vai ser poderoso. Mas também não vem sozinho, não. Traz alguém com você. Pela manhã, o irmão Wilson estava falando assim, muitas pessoas estão me perguntando se só vem jovem. Irmãos, você é jovem. Jovem até 100 anos. Certamente você não tem 100. Então, mas até lá, você pode vir, tá bom? Vai dançar um reggae aqui e vai ser poderoso. Amém? Eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez que você vem à nossa igreja. E eu queria te conhecer. Faz um sinalzinho com a sua mão. Eita, glória. Amém. Daqui eu estou te vendo muito bem, mas eu queria te pedir, por gentileza, que ficasse só um instantinho de pé para que toda a igreja pudesse te conhecer e te receber com a devida honra. Aleluia. Quem está perto já sabe o que fazer. Glória a Deus. Então, esses são os nossos visitantes, os nossos convidados, e a gente fica muito feliz de recebê-los, né? E se você não congrega em alguma igreja, essa casa está com as portas abertas para te receber. Mas se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor e para a sua liderança. Amém? E uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31. Nós teremos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. O culto não deu uma pausa, mas nós estamos dando continuidade à honra, o louvor ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Amém? Então, Mateus 6, verso 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esse momento, né, é um momento onde se levantam várias sugestões, e essas sugestões não são do Senhor. Existem sugestões diabólicas e é muito fácil da gente identificar. Como é que a gente identifica?
Quando vem uma sugestão dizendo, vai faltar, não dê não. Quando vem aquela sugestão, ó, você tem algumas coisas para pagar nessa semana. Então, é bom que você retenha. Senão você não vai ter com o que comer. Assim como havia essa indagação, né? E Jesus disse, por que vocês estão inquietos, dizendo o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, né? Como se Jesus, ou como se o Senhor não soubesse que vocês necessitam dessas coisas. Irmãos, se até aqui o Senhor te sustentou, Ele vai continuar. Fica tranquilo. Agora, fica pronto também para cumprir os princípios da palavra. Não negocia um princípio da palavra. Você certamente vai colher os resultados dela. Amém? E aí ele termina dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando você cumpre a palavra de Deus, pode ficar tranquilo. Você vai receber dos resultados que ela promete. Fica pronto. Fica pronto, assim como a palavra diz. Ó, essas coisas vão ser acrescentadas, não se preocupa não. Essas coisas elas vão ser acrescentadas não porque você reteve. Essas coisas vão ser acrescentadas porque Deus sabe que você necessita delas. E Ele vai fazer chegar, assim como Ele já fez chegar, aquilo que tem nas suas mãos. Então seja fiel. Amém? E vai chegar muito para você, vai ser acrescentado. Amém? Glória a Deus. Então separa aí o teu dízimo, separa a tua oferta. Nós temos alguns meios para que você cumpra esse princípio, né? Primeiramente, nós temos os envelopes à frente da sua cadeira. Você pode fazer por meio de espécie, os meios tradicionais. Você pode fazer pelos meios digitais, por meio do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você pode passar lá atrás. Nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito e de débito. Então, você pode fazer também o seu dízimo por esse mecanismo. Você que está nos assistindo, você também está cultuando ao Senhor e não pode deixar essa oportunidade passar de honrar o Senhor com os seus bens. Então, está aparecendo aí na sua tela o QR Code para que você seja encaminhado para os bancos, né, da nossa igreja. Está aparecendo também o CNPJ da nossa igreja, que é a nossa chave Pix. Então, não faltam meios para que a gente cumpra esse princípio e para que a gente tenha a experiência de ver o Senhor manifestando o acréscimo nas nossas vidas. Amém? Então, se você já separou o seu dízimo e a sua oferta, levanta teu envelope ou levanta tua mão, se você vai fazer pelos meios digitais. E vamos orar. Irmãos, fica com expectativa. Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Então, fica alegre quando você participa desse momento. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que você já fez chegar nas nossas vidas. Nós reconhecemos que só podia ser o Senhor. Obrigada, Senhor, porque aquilo que já chegou, nós cremos, Pai, que chegará ainda mais. O Senhor é o responsável de trazer acréscimo. E nós cremos assim e declaramos, Pai, nas nossas sementeiras cheias. Em nome de Jesus, amém. Sai do teu lugar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não muda.
que a sua palavra é infalível, ela é imutável. Nós sabemos que o Senhor é bom, Pai, e o Senhor tem cuidado de nós. A sua palavra diz que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são planos de paz. São planos para nos dar um fim perfeito. Aleluia. São planos de alegria, são planos de sucesso. São planos de sermos bem-sucedidos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, na criação dos nossos filhos, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse lugar. Sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor vai fazer em nós e através de nós, e tudo isso é por meio da sua palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós dependemos de Ti para tudo que nós formos fazer. Nós confiamos na sua unção. A sua unção, Senhor, que despedaça todo jugo. A sua unção que nos conduz em triunfo. Aleluia. A sua unção, Pai, que está sobre as nossas vidas, que abençoa pessoas, que muda rotas da vida de algumas pessoas, das pessoas que nós possamos e estejamos diante delas. Pessoas que podem estar doentes e serão curadas através da imposição de mãos. Pessoas que possam estar caídas e serão levantadas por uma palavra inspirada da sua parte. Ah, Senhor, o que nós poderemos dar a Ti, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem nos feito. Nós Te louvamos nessa noite, nós Te bendizemos. Nós levantamos a nossa mão, Senhor, as nossas mãos para engrandecer ao Seu santo nome. Para Te adorar, Senhor, para dizer palavras de amor a Ti. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é real. Porque o Senhor nos amou, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado vida, favor, graça. O Senhor tem nos levantado dia após dia. E nós Te bendizemos não somente por aquilo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é para nós. O nosso Rei, o nosso Salvador, o amado das nossas almas. Aquele que nunca nos desampara. Aquele que não nos deixa sozinhos. Aquele que não se esquece de nós. Mas que nos amou e continua nos amando. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa unção. Obrigada por essa atmosfera propícia, Senhor. Essa atmosfera que alcança as nossas vidas. Essa unção coletiva que está nesse lugar. Que nos alcança, que nos transforma, que nos levanta. Que faz com que a gente saia daqui diferente da forma que nós entramos. Nós Te bendizemos por esse lugar, Senhor. E Te exaltamos, porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Amém. Tudo vai bem com vocês? Gente, muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho mais juntos. Que departamento de música maravilhoso. Que tanto nos abençoa, né, gente? Que coopera com aquilo que o Senhor colocou no coração dos ministros, sabe? Que nos conduz e que nos abençoa. Nós somos muito gratos a Deus por vocês. Pela unção que vocês carregam e por vocês ministrarem ao Senhor tão bem. Cooperadores santos, maravilhosos e poderosos no Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Nós vamos falar nessa noite sobre uma vida de sucesso. Amém? Eu sei que por aí muitas pessoas podem falar e imaginar que a vida que o Senhor tem e conquistou para as nossas vidas é uma vida qualquer. Mas eu trago para você as verdades da palavra. Evangelho significa boas notícias. Isso significa, queridos, que Deus não quer que a gente continue com a mesma vida de antes de recebermos Jesus. Deus, Ele tem de fato uma vida de sucesso para nós.
Ele, de fato, ele tem uma jornada de sucesso. Eu quero que você saia daqui convicto essa noite de que Ele quer que você vá bem. Que você vá de melhor a melhor. Amém? E para isso, gente, nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe, pode ser que a gente tenha sido programado. A gente tenha tido a nossa mente programada para viver a falência. Para viver a escassez. Para viver um insucesso. Para viver uma vida frustrada. Para viver uma vida abaixo do padrão que Jesus conquistou para nós. Sabe, mas nessa noite nós vamos sintonizar a nossa mente. A rádio da redenção. Sabe? Eu gosto de falar sobre a redenção. Eu gosto de falar que nós fomos redimidos. E nós precisamos pensar como redimidos. Pessoas que tiveram todas as áreas da sua vida no reino do Espírito transformadas por aquilo que Jesus fez na cruz. E que mediante a renovação da nossa mente, isso vai se manifestar nas nossas vidas. Amém? Então a gente precisa de fato sintonizar a nossa mente com a rádio da redenção. Uma vez eu estava conversando com os meninos, há muitos anos atrás, nós estávamos voltando da casa da minha mãe, e um deles falou, se não me falha a memória, foi o Breno, ele era bem pequeno, ele disse assim: mãe, a senhora sabia que a vida com Deus é como o Wi-Fi? Se você estiver conectado na rede, você recebe a mensagem. Mas se você não conectar o Wi-Fi, você não vai receber. E o Wi-Fi é o Espírito. Sabe, é possível, queridos, que a gente tenha sido redimido, como de fato nós recebemos quando recebemos Jesus. Nós fomos salvos, tivemos todas as áreas da nossa vida transformada no reino do Espírito, mas isso não esteja sendo manifesto na nossa vida natural, porque não estamos conectados com o Wi-Fi do céu. Conectado com as verdades da palavra pelo Espírito, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então a gente precisa de fato agora fazer uma reprogramação na nossa mentalidade, na forma como a gente pensa. Porque de fato Deus tem uma vida de sucesso para nós. Deus quer que a gente seja bem-sucedido. Isso precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Deus não tem planos para a gente viver doente. Deus não tem planos para a gente viver frustrado. Deus não tem planos para a gente viver uma vida improdutiva. Deus não quer que a gente viva todo o tempo a mesma vida. Deus não tem plano de fracasso para os seus filhos, queridos. Ele tem de fato uma vida de sucesso. Amém? Mas isso precisa estar na nossa mente e no nosso coração. E sabe, a gente não pode pensar que essa vida de sucesso é só na área financeira. Está incluso a vida financeira. Mas Deus quer que você seja bem-sucedido no seu relacionamento, no seu casamento, na criação dos seus filhos. E eu quero dizer para você que isso não acontece por acaso. Resultados que são obtidos na vida de alguém, é claro, a gente considera o poder de Deus, a gente considera a unção, aquilo que o Senhor libera, sabe? Tem coisas que são liberadas da parte de Deus para as nossas vidas que mudam a nossa vida completamente, queridos. A gente não está desconsiderando isso, mas a gente precisa ser mesmo ativo. A Bíblia fala que o reino do Espírito, ele é tomado por esforço. Não quer dizer que eu vou ser salvo por aquilo que eu faço. Eu não vou obter resultados únicos e exclusivamente por aquilo que eu faço. Quer dizer que eu preciso ser participante ativo daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida e através da minha vida. De fato, eu preciso ser intencional. Amém. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz: não vos conformeis com este século. Algumas versões dizem que a gente não deve tomar a forma, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente pode fazer uma reflexão: eu estou vivendo o que é bom? Eu estou vivendo o que é perfeito?
eu estou vivendo o que é agradável, a forma como eu estou vivendo, os resultados que eu estou tendo na minha vida, os resultados que eu estou tendo ministerialmente, a respeito daquilo que o Senhor me chamou, do meu chamado, qualquer que seja ele, está bom, perfeito, agradável, estou avançando. Como eu estou vivendo? Ainda na mesma forma de antes? No mesmo padrão, antes de receber Jesus? Queridos, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas. Deus nos tirou de lá através de Jesus. E fomos levados para o reino do seu Filho amado. A nossa realidade espiritual mudou. A nossa condição, a nossa filiação. Isso precisa afetar os nossos resultados. Isso precisa afetar a nossa vida. Isso precisa afetar a forma como eu penso, a forma como eu creio, a forma como eu falo. Consequentemente, eu vou ter resultados diferentes. Como teremos resultados diferentes, queridos? Se eu faço as mesmas coisas, se eu penso do mesmo jeito, se eu falo da mesma forma. De quando eu era ímpio. De quando eu não tinha uma aliança com o Senhor. De quando eu não ouvia a palavra, não renovava a minha mente com a palavra, então a minha forma de se portar continua a mesma. Como assim? Mudamos de reino, mudamos de filiação, nascemos de novo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está sobre nós. Mas estamos com uma roupa, uma fala, um comportamento de quem não nasceu de novo. De quem não recebeu Jesus. Ainda vítimas do histórico, sei lá, da programação antiga, de fato, como eu iniciei falando, ainda pensando como antes, fui abandonado, fui esquecido. Aleluia. Nasci para a pobreza mesmo, nasci para a falta. Se nenhum casamento na minha família deu certo, por que o meu vai dar certo? Olhando para o alvo errado. Com o foco no lugar errado. Queridos, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós, ele foi cancelado. A nossa filiação mudou. Deus passou a ser o nosso Pai, o Espírito Santo, nosso melhor amigo, nosso consolador, o nosso professor, aquele que vai nos ensinar a respeito de todas as coisas, aquele que vai nos revelar a verdade, para que a gente não ande em erro, para que a gente não seja seduzido, para que a gente não se distraia. Portanto, isso precisa estar na minha mente. Isso precisa estar no meu coração. Eu preciso olhar para a minha vida e dizer, estou vivendo como filho de Deus? Estou tendo os resultados que Deus já programou para mim de antemão. Estou tendo os resultados na minha vida, naquilo que eu faço. Naquilo que eu me proponho a fazer, no meu trabalho, ou ainda estou pensando, a vida é assim mesmo, Deus, esse é o meu destino. Isso é um pensamento incoerente com a natureza que nós carregamos, com a vida que Jesus conquistou para nós. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, você pode abrir ou apenas anotar, mas eu quero dizer para você, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldito para que hoje a gente seja abençoado. Para que a gente desfrute do melhor dessa terra. Para a gente ter as nossas orações respondidas. Para a gente ver resultado da nossa vida de fé, do nosso posicionamento de fé. Para a gente ver resultado na vida de crente, que não é a mesma coisa. Eu não sou a mesma Gabriela de 20 anos atrás. Mas sabe que eu vivi como alguém que não tinha recebido Jesus durante muitos anos, mesmo tendo recebido Jesus. Mesmo indo aos cultos. Mesmo colocando uma roupa de crente. Mas sabe, isso não tinha afetado a principal parte, vamos dizer assim, para que eu tenha os resultados na minha vida, que era a minha mentalidade. A minha forma de pensar. A minha mentalidade ainda estava do império das trevas.
A minha mentalidade ainda estava daquele reino, onde eu fazia as coisas na força do meu próprio braço. E nada dava certo. Nada funcionava. Não se tinha resultados. Não se tinha perspectiva de um futuro melhor. E eu continuo dizendo para você, eu não estou falando somente de uma vida financeiramente boa. De se ter resultados naturais. A Bíblia fala aqui nesse texto que nós lemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei era a separação eterna entre o homem e Deus. O homem estava, por causa do pecado, condenado a estar separado de Deus para sempre. Jesus mudou essa condição. Outro aspecto da maldição da lei era a enfermidade. O homem estava condenado a viver enfermo e a morrer enfermo. E não ter essa realidade transformada. Foi transformado também. Foi mudado completamente e isso afeta a minha vida à medida que eu renovo a minha mente com a palavra de Deus. E a Bíblia também fala que outra maldição da lei era a pobreza. Era a escassez, era a falta. E é impossível a gente olhar alguém que vive em escassez, em falta, em necessidade e dizer, glória a Deus, porque essa pessoa está vivendo dessa forma. Porque se você vê um pai que não cuida do seu filho, naturalmente falando, se ele não protege, se ele não provê, se ele não trabalha para suprir as necessidades dessa criança, o próprio Estado tem a responsabilidade de cobrar os deveres desse pai, que não está cumprindo o seu papel de pai. Mas Deus em Cristo Jesus mudou essa condição. Mudou essa realidade espiritual, porque a pobreza, a falta, a escassez é resultado da natureza do pecado no homem. Mas nós nascemos de novo, queridos. A nossa realidade foi transformada e como eu digo para você, eu recebi Jesus, tinha consciência que o Senhor tinha me livrado do inferno. Mas eu não tinha consciência da vida extraordinária que o Senhor tinha conquistado para mim. Porque eu não renovava a minha mente com a palavra. Então eu vivia dia após dia, mês após mês, ano após ano, escrava tendo sido liberta. Opressa tendo sido livre. Por causa de uma mentalidade, de uma mente não renovada. Então eu vivia com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos empecilhos. Eu não estou dizendo para você que quando a gente recebe Jesus, a gente não vai ter dificuldade, a gente não vai ter nenhum problema, nenhuma circunstância. Não, o próprio Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflições, mas o versículo não acaba aí. Glória a Deus por isso, Ele deu a resposta, mas tem de bom ânimo, fique alegre, eu venci o mundo, se você está em mim, você vai vencer também. Na verdade, Ele estava dizendo que aquela realidade de que Ele venceu o mundo se tornaria uma realidade muito mais real para nós, porque de fato Ele nos fez mais do que vencedores, porque não foi a gente que foi lá e foi conquistar. Foi Ele que foi lá e conquistou para nós. E hoje nós recebemos pela fé. Hoje a gente acessa pela fé. E o primeiro aspecto que eu queria falar para vocês a respeito dessa vida de sucesso, para a gente ter esse resultado, queridos, a gente precisa pensar com a mentalidade divina. Provérbios, no capítulo 23, no verso 7. Abra aí, por gentileza. A Bíblia diz, queridos, Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, porque como imaginas em sua alma, assim ele é. A primeira coisa que eu preciso pensar, queridos, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu renovo a minha mente, quando eu recebo Jesus, é ser intencional em renovar a minha mente para que eu possa pensar da forma certa. É impossível a gente ter o resultado que a Bíblia diz que a gente vai ter, porque eu quero dizer para você, a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora e vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então eu não posso pensar que essa aflição foi o Senhor que colocou na minha vida para me ensinar algo, porque eu pensava isso.
Eu pensava que se meu filho estava doente, era o Senhor que estava querendo me ensinar algo. Ou o Senhor estava cobrando os meus pecados. Quem já ouviu isso? Cobrando os meus pecados na vida do meu filho. Por causa disso, ele estava tendo uma doença que não tinha cura. Imagina o destroço. Um menino de 5 anos que não podia correr, que não podia brincar, que não podia comer nos mesmos talheres, nos mesmos pratos. Não podia ter e exercer a vitalidade de uma criança de 5 anos. Não podia estudar porque eu tive que tirar ele antes do final do primeiro semestre. E o que é que o diabo faz? Envenena a mente dos crentes com uma mentalidade inferior àquela que Deus espera que a gente tenha, para a gente pensar, não, Deus está querendo me ensinar algo. Isso aqui é para eu aprender, isso aqui é porque eu não estou... outra coisa, é porque o verbo da vida é outro nível, mas pensa aí. Não, Deus está fazendo isso, Deus está permitindo isso porque eu não estou cumprindo meu chamado. Entende? Mas eu quero dizer para você que isso é uma ideia do diabo. E quando eu aprendi, e de fato eu ainda não conhecia a palavra da fé, eu não conhecia a realidade que Cristo tinha conquistado para mim, eu não conhecia a autoridade. De verdade, eu vim ouvir que eu tinha autoridade e poder no nome de Jesus, que eu era uma autoridade sobre a vida do meu filho sentada numa cadeira como você está aí. Quando um pastor olhou para mim e disse, olha, você é a autoridade espiritual sobre o seu filho. Seu filho não pode exercer a fé, crer na palavra de Deus por causa da sua imaturidade, para que se manifeste aquilo que Jesus já tinha conquistado, que Gálatas 3,13 diz que ele já nos redimiu. Se ele já nos redimiu da enfermidade, como estaria o Senhor colocando uma enfermidade para ensinar algo? E aí você pode expandir o seu pensamento e pensar, como pode o Senhor estar causando uma destruição no meu relacionamento para me ensinar algo? Como pode o Senhor estar destruindo? Porque Deus não é um Deus de destruição, Deus é um Deus de avanço, de construção, de melhorias, de avanço, de um futuro glorioso, de um futuro de paz, de um futuro de alegria. Se existe alguém em quem você pode colocar o seu coração e a sua confiança e a sua mentalidade, é nas realidades que Cristo conquistou para mim e para você. Não tenha medo do seu futuro, porque o seu futuro está intacto no Senhor. Só que isso não estava na minha mente, eu não tinha renovado. Eu era filha vivendo como escrava. Você entende? A Bíblia está dizendo, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O resultado que eu tenho natural inicia lá no resultado, na forma como eu penso. O resultado que nós temos, que eles começam com um pensamento. O irmão Reagan, e aí você pode pensar assim, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou viver e pensar da forma certa se eu tenho tantos pensamentos de morte? Se existem tantos pensamentos que permeiam a minha mente e que vêm imaginando que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que eu sou improdutiva, que ninguém na minha família conseguiu. Eu quero que você mude a sua perspectiva e você olhe para aquilo que a palavra de Deus diz. Deus não está contando com o teu histórico. Deus não está contando com a tua família. Deus não está contando com aquilo que a tua mão pode fazer, com a força do teu braço. Deus está contando com a realidade que Ele conquistou para nós em Cristo. E que eu preciso pensar conforme essa realidade. Como eu disse, eu preciso pensar com uma mentalidade divina. E pode ser que esses pensamentos venham, que pensamentos vêm, mas pensamentos também vão. E a Bíblia nos instrui a respeito disso. Como eu posso fazer, queridos, para substituir os pensamentos? Quando um pensamento ruim vier, um pensamento que contradiz os planos que Deus tem para a minha vida, sabe, aquele sonho, aquela visão, aquele vislumbre de fato que você tem de uma realidade que parece uma realidade longe, mas que você tem certeza que foi o Senhor que te deu, o diabo vai tentar sabotar com pensamentos de inferioridade, com pensamentos de incapacidade. Eu falo isso para os alunos do Rema. Eu lembro quando eu estava sentada no primeiro ano do Rema, sentada na sala de aula, e eu tinha vislumbres de que um dia eu ia dar aula nessa escola. Gente, eu via com a roupa. Eu consigo dizer para você, descrever qual era a roupa, qual era o sapato,
como estava meu cabelo, eu via pelo Espírito. Mas o diabo tentava sabotar aquilo que eu estava vendo, aquela visão, aquele sonho que o Senhor colocou no meu espírito. Ele estava dizendo, apontando para algo, esse é o futuro que eu tenho para você. Pense dessa forma, olhe para isso que eu estou mostrando para você, olhe para a minha palavra, renove a sua mente, é isso que eu tenho, se prepara para isso, se organiza para você estar nesse tempo, não retrocede, não volta atrás, permanece firme, permanece servindo, e o Senhor me deu uma palavra, o Senhor disse, você vai fazer o rema. O Senhor disse, você vai ser monitora do rema, você vai fazer a escola de ministros, você vai ser professora do rema. Com a visão vem uma palavra. Com a visão vem uma instrução. Para que eu alcançasse tudo isso, que foi o Senhor que tinha preparado, eu precisava ter a minha mente renovada. Eu não podia agir de qualquer forma, pensar de qualquer jeito. Não, queridos. Eu precisava pensar conforme o plano poderoso que Deus tinha para mim. E eu não podia deixar com que o diabo sabotasse os planos de Deus, porque ele não é páreo para o Senhor. Eu precisava confiar no Deus que estava me dando a visão, assim como José confiou na visão que o Senhor tinha dado a ele. A Samis falou sobre isso aqui, a última vez que ela ministrou, falando sobre aquilo que o Senhor colocou no coração de José. E o diabo pode tramar, pessoas podem tramarem, podem se levantar toda e qualquer circunstância, mas eu quero dizer para você, Deus é poderoso para fazer cumprir na minha e na sua vida. Deus não tem filhos prediletos, de fato. José estava numa aliança inferior à nossa. Ele não era nascido de novo, ele não tinha a palavra da fé, ele não tinha a palavra revelada, ele não tinha os livros do irmão Reagan. Aleluia! Você vai chegar onde o Senhor disse que você vai chegar. Os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração, os planos, os projetos. Sabe? Os sonhos que você tem para os seus filhos. De ver os seus filhos servindo ao Senhor. De ver os seus filhos como jovens notáveis nessa terra. Que não se corrompem, que não se vendem. Que não se distraem com as coisas desse mundo. Permanece firme fazendo a sua parte. Sabe por que quando a gente faz a nossa parte, todas as coisas vão cooperar para nós chegarmos onde o Senhor disse que nós vamos chegar. O irmão Reagan fala no seu livro Pensamento Certo ou Errado, a respeito dos pensamentos, que um pensamento incoerente, sempre que você vê um pensamento de morte, de incapacidade, um pensamento que te causa tristeza, um pensamento que te causa dor, entenda, é incoerente com a natureza que você carrega, com o Pai que você tem, com o Deus que você serve. Não aceite essa incoerência no seu coração, nem na sua forma de pensar. Porque como eu penso, eu creio. Como eu creio, eu falo. Como eu falo, eu tenho os resultados na minha vida. E ele diz que a gente não pode impedir que um passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que esse passarinho forme um ninho. A gente pode impedir que esses pensamentos, essas ideias, esses sofismas, essas ideias que são incoerentes com o padrão divino, com o pensamento divino, com pensamentos de paz, com pensamentos de alegria, com pensamentos bem-sucedidos, com pensamentos que nos fazem avançar, que nos fazem prosperar. Esses pensamentos, eles precisam se sujeitar às verdades da palavra de Deus. São pensamentos incoerentes à verdade que o Senhor tem para as nossas vidas, que Ele de fato já estabeleceu. Eu gosto de citar o exemplo de Abraão, eu já até falei isso, eu acho que na última ministração que eu tive aqui, eu falei sobre... O Senhor tinha dado uma palavra para Abraão, o Senhor disse, saia do meio da sua parentela, e a gente já vai já falar sobre isso. Porque, sabe, tem associações que elas não condizem com o plano e o projeto poderoso que Deus tem para as nossas vidas. A gente vai falar sobre associações. Mas dentro desse contexto, da forma de pensar, nós podemos analisar o momento em que Abraão e Ló precisavam se separar. E Abraão, ele não teve o pensamento, quer dizer assim, deixa eu escolher primeiro, porque aí eu escolho o melhor, e eu sei que vai dar tudo certo. Abraão disse, escolhe para onde você quer ir, Ló.
Eu sei quem está comigo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem me deu uma palavra. Eu sei quem me deu uma visão. Eu sei quem me disse onde eu vou chegar. Eu não estou confiando no natural. Eu não estou confiando nas campinas. Eu não estou confiando se está passando um rio lá perto que me faz prosperar e avançar. Não são coisas naturais, é a aliança que eu tenho. Aleluia. A Sami sempre fala, e eu sempre cito esse exemplo de uma gráfica lá de Fortaleza. Não vou esquecer dessa vez, Samis, vou me lembrar. O slogan da empresa. O William sempre diz, olha, essas tuas comparações, tu fala tudo errado. Mas vai dar certo, amém, gente? Ela citou que existe essa gráfica lá, que diz assim, pense grande, a color graph amplia. Tá certo, Samis? Olha aí. Grava aí um momento, deu certo. E eu gosto de pensar sobre isso, que eu posso pensar grande, o meu Deus vai ampliar. O meu Deus vai fazer com que eu tenha esse resultado. O meu Pai é poderoso para fazer se cumprir na minha vida a visão, o sonho, o plano que Ele colocou no meu coração, as inspirações divinas que Ele me deu, as direções que Ele me deu, Ele é poderoso para me fazer ir. E sabe, eu sei, Ele vai me surpreender. Aqui tá bom, tá maravilhoso, estou indo, estou avançando, mas eu sei que lá na frente Deus vai me surpreender ainda mais. Aleluia. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Esses são os pensamentos que precisam estar na nossa mente. Pensamentos, queridos, podem sabotar coisas simples. Você já imaginou como um pensamento pode sabotar o nosso dia? De repente você acorda e vem assim, eita, hoje eu acordei mal. Aí pensa e fala, como é que fica o restante do dia? Por que está desse jeito? Não é porque hoje eu acordei mal. Hoje eu não estou para a gente. Tem gente que diz assim. Mas a gente precisa sujeitar todo e qualquer pensamento que venha para sabotar. Deus está preparando algo grande, algo maravilhoso, uma surpresa, a boa notícia que a gente tanto declara que vai chegar e que vai chegar, amém? Mas o diabo sabota. Mas sabe, nós podemos trazer cativo todo e qualquer pensamento incoerente à mentalidade divina que Deus tem para nós. Deus me criou para o sucesso. Esse vai ser o melhor dia da minha vida até aqui. Aquele negócio que eu tenho para fechar, eu vou fechar hoje. O Senhor está me favorecendo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai adiante de mim. Eu tenho muitas coisas para fazer, mas o Senhor é a minha força. Eu vou conseguir fazer cada uma delas. Nenhuma delas vão ficar para trás. Eu não vou retroceder. Eu não vou olhar para o lado. Eu não vou me distrair. Eu não vou dar corda para o diabo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ei, diabo, se você está pensando que meu dia vai mal, meu dia só vai melhorar, meu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando, surpresas divinas da parte de Deus, os Pix estão chegando. Aleluia, associações, aquele plano, aquele projeto que você tanto declara, estratégias, ideias, você vai dormir e vai acordar com sonhos, com direções, com estratégias da parte de Deus. Mas como eu vou falar assim se eu não estou pensando assim? Se eu estou pensando que eu não posso, se eu estou pensando que eu não consigo, se eu estou pensando que não dá certo, nunca dá certo. Quando você vai responder questão de vestibular e de concurso, a minha professora falou isso, os concurseiros de plantão, fica ligado. Ela diz assim, nunca e sempre são palavras que você precisa ficar atento numa questão. Quando o diabo lançar na sua mente que você nunca vai conseguir, que nunca deu certo, que você sempre foi assim, vai ser assim mesmo, está repreendido em nome de Jesus. Eu só vou avançar, eu só vou melhorar. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, hoje eu estou melhor e amanhã eu vou estar melhor ainda. Aleluia. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais.
E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Eu te pergunto, qual é essa sugestão do diabo que está se levantando contra a visão e os planos que o Senhor tem para a sua vida? Tentando sabotar aquilo que Deus planejou. Eu estava assistindo uma ministração de Fernando Leal e ele disse que quando a mulher dele estava perto de ter neném, né? E aí uma pessoa chegou perto dele e entenda, às vezes pessoas podem ser usadas, e eu vou falar sobre isso em associações, para te abençoar, para fazer você avançar, para te alcançar, para te fazer prosperar, para te fazer melhorar. Mas sabia, tem gente que vem, meu amigo, usado pelo diabo mesmo. Se você estava ruim, sai pior. Sabe por que é? Porque não está percebendo que a estação na sua vida mudou, que a sua realidade mudou. E tem associações que não são condizentes ao projeto divino que Deus tem para a sua vida. E ele disse que a mulher chegou, uma irmã, uma pessoa, chegou perto dele e disse assim, você sabia que dia tal, uma mulher que estava perto de ter neném com 9 meses, perdeu o neném? Aí ele disse que ela falou assim, meu Deus, eu nem sei porque eu disse isso. Aí ele disse, eu sei, é porque o diabo usa quem está disponível. Você precisa perceber quem são as pessoas que o diabo está usando para destruir os planos e os projetos, as ideias, para te fazer acreditar mais no que o diabo está falando através dela do que no projeto glorioso que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Tem gente que vem para nos abençoar, para nos acrescentar. Tem gente que compartilha de fato. Vamos para essa parte? Vamos, está ficando bom. Amém. Aleluia. A gente faz aqui o esboço, mas a gente segue a instrução de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O Deus que me inspirou a fazer o esboço é o Deus que me inspira a seguir a direção que eu preciso seguir. Amém? Aleluia. E falando a respeito de associações, eu já disse para você, existem relacionamentos, existem amizades que não condizem com o futuro glorioso que Deus tem para mim e para você. Tem gente que nos abençoa, mas tem gente que nos rouba. Tem gente que nos diminui. Tem gente que só olha para a gente naturalmente. E aí a gente precisa perceber, está me abençoando ou está me roubando? Tem gente que olha para a gente e ela pode não dizer nada, mas a cara diz tudo de incredulidade. É um deboche. Você diz algo, a afeição diz. Porque existe a expressão corporal, né? A afeição diz, tu? Como assim? Ela olha, é como Jesus quando foi orar pela filha de Jairo, disseram que a menina estava morta, começaram a rir de deboche, Jesus disse, sai. É isso que a gente tem que fazer com gente de incredulidade. Não dá para mim, não dá para eu sentar, não dá para ter amizade, não dá para eu receber na minha casa. Eu gosto de uma coisa que Paulo diz. Paulo diz aos romanos, ele diz assim, que ele desejava ir até a igreja para compartilhar coisas espirituais com aquela igreja. Algum dom espiritual. Nós precisamos estar, eu não estou falando de um relacionamento de interesse, queridos. A gente precisa estar conectado e perceber, não estar distraído, quem é que está compartilhando algo da parte de Deus. Não existe a associação neutra. Não existe, ou eu estou dando ou eu estou recebendo. De quem, eu sei da parte de quem eu estou dando, da parte de Deus, eu vou te abençoar. Eu vou declarar a palavra sobre a sua vida, eu vou te levantar, mesmo que corrija, eu corrijo para levantar, para te encorajar, para você avançar, para você ir além. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que quando você senta, você chegou ruim, você sai pior. Que você pensa assim, meu Deus, meu Deus. Não condiz, não está de acordo com a realidade, não está te abençoando, não está te acrescentando. Percebe, não dá mais, não cabe mais na estação que você está vivendo. Sabe? Porque daqui a pouco eu vou estar pensando como eles. E dependendo de como eu esteja espiritualmente, eu posso concordar ou discordar.
Porque se eu não estiver bem espiritualmente, porque se eu não estiver renovando minha mente com a palavra, se eu não estiver firme naquilo que o Senhor já falou comigo, sabe o que eu vou fazer? Concordar. Vixe, é mesmo, não dá certo não. Porque você diz assim, vou fazer dessa forma. Vixe, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai conseguir se ninguém aqui conseguiu? Como é que vai ser feito em tão pouco tempo? Sabe, são palavras, frases de incredulidade que fazem com que incredulidade esteja na nossa mente e no nosso coração, duvidando do plano que Deus tem para a nossa vida. Falando sobre associação, queridos, eu gosto de dizer isso, associações certas nos conduzem a milagres. Tem gente que vai chegar perto da gente, a gente vai estar borocochô, vai estar doente, vai estar passando por alguma coisa. Essa pessoa vai lá onde a gente está e vai embora, levanta, vamos impor as mãos, vamos orar, vamos para a igreja, vamos ler aqui a Bíblia, vamos assistir uma ministração, bora te levanta, sacode essa poeira, bota o diabo para correr. Tem gente que é assim. Gente que nos conduz a um milagre. Gente que consegue ver, não naturalmente, que olha pelo Espírito a projeção que Deus tem para nós. Eu gosto de falar sobre isso, William, sempre quando tem alguma oportunidade para homenagear o pastor, a Sames, ele diz que é impossível ele falar com eles e ele não citar como a vida dele foi transformada e impactada pela associação com eles. Porque, de fato, ele nem queria mais ministério. De fato, ele já tinha dito não. Não, Senhor, eu não quero. Ele disse não, eu acho que ele tinha 11 anos de idade. Ou era 15 anos de idade. Acho que com 9 anos, 11 anos, ele recebeu a palavra de que ele seria um pastor. Mas, sabe, ele já tinha dito não aos 15 anos de idade. O tempo passa. Veja que as coisas elas não acontecem por acaso. Nós conhecemos a Igreja Verbo da Vida em um momento que a gente decidiu não ser mais crente comum. A gente decidiu não ser mais o crente que ia só congregar. O crente que só carregava a Bíblia debaixo do braço. O crente que só imaginava que Jesus tinha livre do inferno. A gente decidiu aprender a palavra. Nós fomos intencionais. Então a gente decidiu buscar. Passávamos de madrugada assistindo algumas ministrações. Sim, de fato, algumas eram duvidosas. Mas a gente estava buscando ao Senhor, passamos a ler a Bíblia juntos, a orarmos juntos, buscarmos ao Senhor junto. Eu quero dizer para você, quando você busca o Senhor, Ele te responde. Sabe, Ele vai trazer uma resposta, Ele vai trazer uma direção. E então, até esse momento, eu congreguei durante 5 anos e eu não era batizada no Espírito Santo, eu não orava em outras línguas. Mas a gente começou a buscar, e quando você busca, você acha. Eu fui batizada no Espírito Santo em casa, então eu comecei a perceber que tinha mais da parte de Deus. De fato, rios começaram a fluir. Eu comecei a ter algumas percepções espirituais. De fato, os dons do Espírito que operam na vida de alguém que tem um chamado, já operou. Ela não tem a consciência, não tem entendimento, não sabe como organizar essas ideias na sua cabeça. E essas coisas começaram a nos inspirar. E a gente percebeu que era uma estação, uma outra estação. Não dava para nós continuarmos no mesmo lugar que nós estávamos, porque não criam nos dons do Espírito, não criam na oração em outras línguas. Lá é uma bênção para quem está lá, mas nós estávamos em uma nova estação. Então nós começamos a buscar ao Senhor intencionalmente, a orarmos, lermos a Bíblia. Tinha coisa que não tinha nada a ver, ia orar. Senhor, eu tiro minhas sandálias porque eu estou pisando numa terra santa. Esse era o tipo de oração, mas Deus estava me alcançando na medida e no nível que eu estava. E de repente, meu irmão me convidou para vir ao casamento. E eu fui visitar algumas igrejas. Eu comecei a orar e pedir ao Senhor, porque eu queria ir para uma igreja que lá eu ia ficar. E então eu comecei a orar e meu irmão me convidou para ir para o casamento dele. E o casamento era onde? No Verbo da Vida. Olha que bênção. Todas as coisas cooperando para o nosso bem, cooperando para o nosso avanço. Mas tudo começa com uma decisão no nosso coração, queridos. Amém? Eu estava falando sobre a associação, porque as associações certas, elas nos conduzem a milagres. As associações certas vão ter a percepção na nossa vida, não do que a gente está vivendo hoje,
Mas, de fato, a unção que está sobre a vida delas podem nos projetar e nos dar vislumbres daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com a minha vida e com a do William, quando nós nos associamos com o pastor Fábio e a Samis. A nossa vida, de fato, completamente foi transformada, primeiro, por aquilo que Cristo fez. Segundo, pela palavra da fé que nos alcançou. Mas, sabe, existem associações divinas, queridos, que mudam completamente a nossa vida. Que nos fazem, sabe, que dons são compartilhados. Ontem nós estávamos na conferência profética e a Samis me deu uma palavra e ela até falou assim que ela não tem o costume de me dar palavra. Eu disse, Samis, eu já recebo da unção que está sobre a sua vida, sentada numa mesa tomando café com você. Eu não preciso que você diga assim diz o Senhor. Eu já recebo eu não estou ouvindo falar, eu estou acompanhando, eu estou vendo. E eu estou recebendo, retendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas sabe, tem gente que faz isso, prefere fazer isso com instruções, amizades, com pessoas que não condizem. Que em vez de te conduzir para a vida, para um futuro glorioso, para um futuro poderoso, para você correr o seu chamado, para você avançar, pessoas que vão te conduzir para a morte. Que só olham para o teu passado, quem você era. Só olha para aquilo que você consegue fazer com as suas próprias mãos, mas nós precisamos ter a percepção. Existem associações que vão nos conduzir a milagres, vão expandir a nossa mente. Sabe, pessoas que vão olhar para a gente não vão ver só carne e osso, vão ver um ser espiritual que tem um potencial no Senhor para ir muito além. Eu digo e repito, muitas vezes o pastor falou para mim coisas que eu olhei para o pastor e eu disse, não, o pastor não está entendendo não. Eu só não disse que era impossível porque eu não podia discordar da liderança que o Senhor colocou na minha vida, mas na minha mente queria sair pela minha boca. De olhar e ver, coisas simples, eu não estou falando de coisas espetaculares, porque eu vou falar para você, existiram coisas espetaculares que aconteceram na minha vida, milagres que eu desfrutei, através da unção que eles carregam, porque eu considerei eles como associações divinas, e eu nem estou falando sobre honra, amém? Eu estou falando de associações divinas. O que é digno, o que é justo, é legítimo, é direito e pertence a eles, nós honrarmos a eles. Eu desfrutei de milagres, cheguei certa vez aqui, e você pode achar que isso é comum, mas em dias comuns Deus faz coisas grandes, através de pessoas que nós consideramos como associações divinas. Milagres acontecem. Certa vez eu cheguei aqui, a Maria Elisa estava numa crise de amidalite, e eu saí de lá com o médico dizendo, você vai dar essa dose do remédio. Se ela não melhorar em 24 horas, você vai trazer porque ela vai fazer a cirurgia de tirar as amígdalas. Ela era bem pequenininha. Aí eu estava lá na porta e o pastor ia passando, aí ele perguntou, está tudo bem? Eu disse, pastor, está acontecendo isso. Eu e a minha boca grande, graças a Deus. Pastor, está acontecendo isso. Aí ele, no mesmo instante, ele impôs as mãos sobre a Maria Elisa. A Maria Elisa já estava com aquele problema há uma semana, dando febre. As amígdalas estavam tão inflamadas que dava para perceber por fora, gente. Para vocês terem noção, ela não conseguia mexer o pescoço direito. Engolia água, para você ter noção. Ele impôs as mãos sobre ela e ele disse, ela não vai fazer cirurgia. Eu declaro saúde divina, eu declaro essas amígdalas normalizando agora. O poder de Deus fluindo, e o poder de Deus fluiu, queridos. Aconteceu aquilo, porque ele não falou debaixo de uma inspiração que não era divina. Ele falou debaixo de uma inspiração divina, aquilo que a palavra de Deus diz, para me socorrer em tempo oportuno. Você entende que coisas são transformadas? Que rotas são alteradas, queridos? Eu era professora de química, hoje eu sou professora da Bíblia. Tu já pensou? Nada a ver. Mas um homem de Deus enxergou não aquilo que eu fazia naturalmente, mas enxergou o chamado divino que havia na minha vida. Ele não considerou o natural. Você percebe como existem essas associações que vão te mudar completamente a história da tua vida, a tua rota. A história do teu casamento, a história e a vida dos teus filhos, daquilo que você faz. Quantas e quantas vezes eu sentei com o pastor Fábio e com a Samis e eu saía de lá e eu dizia, William, não pode. Como é que eles sabem de todo o assunto?
Eu digo isso direto para a Samis. Mulher, todo assunto tu sabe. Glória a Deus por isso. Mas sabe, saí com a minha mente dilatada, saí enxergando de outra forma. Posso falar para você também de coisas que o Senhor fez naturalmente. Nós estamos em uma nova estação na nossa vida. E a Samis estava viajando, eu disse, Samis, mandei uma foto profética para ela. Essa aqui é a nova estação da minha vida e vai ser em dezembro. Logo. Ela foi rápida, não vai ser em dezembro, vai ser mais rápido do que você está imaginando. Não, você não vai esperar até dezembro. Você não está só mudando isso na sua vida, você está mudando de estação. Você está pulando para uma nova etapa, um novo tempo na sua vida, onde o Senhor vai fazer grandes coisas. Quando ela falou isso, logo eu mostrei a mensagem para o William. Ó, William, a palavra que a Samis nos deu. Aí ele disse amém. E o resultado, quem quer saber? Aconteceu exatamente o que ela disse. Nós não vamos entrar nessa nova estação em dezembro, nós vamos entrar no mês que vem. Sabe? Considerar, queridos. Não considerar como comum. Considerar as pessoas, sabe? Não se zanca com aquela pessoa que manda uma mensagem para você dizendo, por que tu não veio para o culto hoje? O que está acontecendo? Crente tem que congregar. Por que tu não veio para a Quinta Viva? Por que você não está fazendo discipulado? Por que você não está servindo ao Senhor? Sabe o que é isso? É Deus levantando pessoas para te encorajar e te inspirar você e ao projeto divino que Ele tem para você. Aleluia! O Senhor é bom. Sabe, para a gente encerrar essa parte da estação, né? Eu lembro de certo dia que o William, já tem uns anos, o William estava ministrando em um dos visionários. Para você perceber como essa questão da associação, ela pode nos abençoar tanto. Ela pode nos livrar. Se você considerar, como de fato nós consideramos o pastor e a Samis como autoridade sobre as nossas vidas. Ainda que o não seja doído, nós vamos obedecer, nós vamos seguir as instruções. Ainda que as correções sejam doídas, nós vamos obedecer e seguir as instruções. Porque a gente entende que há uma unção sobre a vida deles para nos abençoar. Mas sabe, nos livra. Como eu disse, Paulo disse que ia até aquela igreja porque queria compartilhar coisas espirituais com essas pessoas, dons. E aí o William estava ministrando nesse Visionários sobre prosperidade, sobre aquilo que o Senhor estava fazendo na nossa vida. Se não me falha a memória, foi em 2020, o ano que houve uma mudança completa na nossa vida. Tanto ministerialmente falando, como financeiramente falando. Até ali foi o melhor ano das nossas vidas. Passamos a dizimar 10 vezes mais do que dizimávamos naquele tempo. E ele estava ministrando, e a Samis ia ministrar em seguida. E eu encontrei com ela lá na porta, e ela nos deu uma palavra de conhecimento. E ela disse, olha, preste atenção a isso, porque pessoas podem fazer tal coisa. Era um livramento. Por quê? Porque o diabo já estava sondando o coração de alguém para tramar contra nós. Aleluia. E ela disse, ó, e ela foi bem clara, incrível, ela foi muito clara. Ela disse, quando ele terminar de ministrar, você fala isso. E eu não obedeci. Mas não foi quando ele terminou, mas quando ele chegou na porta, eu disse a ele. Só que entre o púlpito e uma porta, o lobo tentou. Você entende, queridos, que a associação divina pode te livrar de circunstâncias complexas. A unção que está sobre a vida das pessoas que nós escolhemos como autoridade na nossa vida, que nós escolhemos estar debaixo, queridos, ela nos abençoa em todos os aspectos. Ela nos alcança, ela nos livra, ela nos projeta, ela vê em nós o futuro glorioso que Deus já deu uma nota para eles. Mas também nos livra. E quando eu disse para o William disse, aconteceu exatamente o que ela disse. Entre o púlpito e a porta, alguém tentou fazer aquilo que ela tinha falado. Que o Senhor mesmo inspirou. Palavra de conhecimento operando. Para nos livrar. Através de alguém que eu decidi me associar de verdade. Milagres acontecem. O poder de Deus flui. Porque às vezes a gente pensa assim, não, essas coisas vão acontecer
somente é para curar, é para projetar para o chamado, é para você avançar naquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas é também para nos livrar, é também para nos poupar. Sabe, às vezes pode vir a correção, como certa vez a Sam estava conversando comigo, e ela falando e eu chorando, porque aquilo que ela estava falando estava me corrigindo e me ajustando. Aí ela disse assim, mas eu estou falando isso para você porque o Senhor te ama. E porque eu amo você, porque Deus quer lhe poupar. Não é porque você tem um coração ruim, não é porque você é uma pessoa má, é porque talvez o diabo possa usar isso para causar danos na sua vida. Veja que coisa maravilhosa, nunca mais. E todas as vezes, queridos, a gente precisa tomar uma postura e ser firme. Porque a gente vai já falar sobre ser ousados. Sobre nós sermos ousados para termos uma vida de sucesso. Não pensa que Deus tem uma vida de sucesso para você, vivendo de qualquer jeito, não. Não acha que é falando de qualquer forma. Não acha que é andando de qualquer jeito. Não acha que é tendo as mesmas associações, os mesmos comportamentos, falando e fazendo as mesmas coisas erradas que você vai ser projetado. Não vai não, queridão. Tem que se ajustar. Tem que se poldar. Tem que se alinhar, é necessário. Sabe por que a gente precisa estar no mesmo padrão que Deus estabeleceu para nós estarmos? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, verso 13. Você está associado com alguém, queridos? Enquanto você abre, eu queria dizer isso para você. Está associado com alguém que você entende que foi o Senhor que fez essa associação divina, vão deixar marcas em nós. Eu consigo distinguir para você, cada das vezes, eu estou falando, por que eu estou falando sobre mim? Porque é a minha vida que eu conheço, amém? Eu posso dar testemunho de mim, amém? Mas sabe, tantas e tantas vezes que eu fui marcada pela unção que o pastor Fábio e a Samis carregam. Algumas vezes diretamente, algumas vezes falando diretamente a mim. Às vezes, muitas vezes sendo diretamente a mim. Muitas vezes observando a forma como eles estavam vivendo, a resposta que eles estavam dando. Eu disse para a Samis, eu vou ter que escrever um livro, mulher. Vou. Eu disse para ela sorriu, ela está sorrindo aqui. Disse, mulher, eu vou ter que escrever um livro. Porque não é comum, queridos, você dar uma resposta enquanto todos estão esperando que você dê outra. Enquanto que o diabo espera que você dê uma resposta, aquilo que ele está fazendo, você vai dar uma resposta no espírito, para mostrar para ele que não é aquilo que ele está fazendo, tentando te sabotar, tentando fazer você perder, tentando fazer você paralisar, tentando te impedir de avançar, que vai fazer você parar. Não, você vai dar uma resposta a ele, como ela mesma me disse. Eu vou dar uma resposta ao diabo, porque eu vou mostrar para ele que não é ele que diz o que eu vou fazer. Que não é ele que diz os passos. Aí eu te pergunto, eu vou ver qualquer situaçãozinha na minha vida e eu vou dizer, vou parar? Ah, meu filho, pelo amor de Deus. É por isso que eu disse que eu vou escrever um livro. Porque aqui são as coisas que eu posso contar. Aleluia. Mas existem tantas outras que você está aí sentado na sua cadeira, dentro de um bastidor que você não vê. Que você não enxerga. Que você pode não estar vendo naturalmente, mas por estarmos associados, por termos uma amizade, não somente porque eu usufruo e só sugo da unção que está sobre a vida deles, mas é porque eu sou testemunha ocular. Assim como os apóstolos foram testemunhas oculares daquilo que Cristo fez, eu sou testemunha ocular daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Aleluia. Sabe, associações, queridos, podem deixar marcas na nossa vida. Assim como Jesus deixou marcas nos apóstolos, assim como Elias deixou marcas em Eliseu, assim como Moisés deixou marcas em Josué. Eu quero dizer para você, para o pastor, que vocês deixaram marcas na minha vida. Vocês marcaram a minha vida pessoal, vocês marcaram e continuam marcando a minha vida ministerial. Vocês são uma inspiração para a minha vida. Quando você poderia ter, como a gente estava conversando, diante de toda a circunstância que eles estavam vivendo, ela tinha o direito de parar e sentar e repousar. Mas ela decidiu dar outra resposta. Como?
Como diante de uma mínima coisa eu vou parar e não vou dar a resposta devida? Se eu tenho alguém associado a mim que pode me inspirar e ir muito mais além. Muito mais além do que a força natural. Muito mais além do que o corpo físico pode dizer. E vocês vão viver aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Todas as vezes que eu vejo o pastor Yassames, eu me lembro daquele texto que diz que não há aquele que abandone casas, famílias, por amor ao Senhor e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais ainda nesse tempo. Eu não vi vocês deixarem só casas e famílias. Eu vi vocês deixarem coisas que, por muito menos, muitas outras pessoas deixariam. E ficarem firmes e posicionados no projeto que o Senhor tem para a vida de vocês. Nunca olhando para a condição de vocês, nunca olhando para o que o natural dizia para vocês. Mesmo diante de ataques, mesmo de circunstâncias, mesmo diante de pessoas que se levantaram contra, vocês decidiram permanecer firme. E eu sei que essa palavra vai se cumprir na vida de vocês. 100 vezes mais de tudo aquilo que um dia vocês precisarão abrir mão, vocês vão receber. Eu sei que o Senhor vai suprir muito mais além. Existe uma música que diz que o Senhor é tudo aquilo que a gente precisa naquele momento. O Senhor vai ser tudo aquilo que vocês precisam no momento e além. Ele vai superar as expectativas de vocês, porque vocês têm se posicionado. E eu louvo a Deus por essa associação. Eu louvo a Deus por estar conectado com alguém que de fato vem da parte de Deus para me abençoar. Mas eu quero dizer para você, não é para abençoar só a mim, não é para abençoar só a liderança, é para abençoar essa cidade. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, nós já estamos perto de encerrar, amém? Eu tinha muito mais coisas para falar. A Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, queridos. Para nós vivermos uma vida de sucesso, nós precisamos ser ousados no Senhor. Ter uma vida de ousadia quer dizer, queridos, que nós vamos olhar para o natural e nós vamos romper com o natural. Nós vamos romper com as circunstâncias. Nós vamos ficar inconformados. Inconformados com enfermidades. Inconformados com escassez. Inconformados com improdutividade. Inconformados, queridos, com opressão. Inconformados, queridos, com doenças, com ansiedade, com mentalidades que não condizem com a mentalidade divina que Deus espera que a gente tenha. Inconformados com a falta de resultados. Nós precisamos ter no nosso coração e orar mesmo, nos posicionarmos na palavra, e enfrentar o diabo e deixar ele debaixo do nosso pé, que é o lugar que ele tem que estar, queridos, com uma vida que não tem resultados condizentes com a palavra de Deus. Não se conforma, se indigna, cala a boca do diabo, bota ele no lugar dele. Começa a falar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Começa a dizer, Deus me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu sou abençoado, Deus me criou para o sucesso. A boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Tudo que eu faço traz resultados. E começa a expandir a tua oração. O que eu faço traz resultados para a minha vida, mas vai trazer resultados para a vida de outras pessoas. O que tem em mim não é para parar em mim, mas vai ser como um rio que flui. Onde a água daquele rio passa, existem árvores, existem folhas, existem frutos para abençoar e alcançar pessoas. Assim seremos nós, queridos. Seja ousado quando o diabo quiser limitar você. Quando o diabo quiser te conformar, é pequeno, é só isso mesmo. Começa a dizer, não, é grande, é poderoso, tem expansão, tem aumento, tem crescimento, tem muito mais da parte do Senhor. Eu vou fazer além, o Senhor em mim vai fazer com que eu seja produtivo. O Senhor em mim vai trazer resultados. O Senhor vai fazer na minha vida, além do que eu tenho pedido, além do que eu tenho pensado. Eu posso tudo aquilo que o Senhor diz que eu posso. Eu posso tudo aquilo naquele que me fortalece. Ele é a minha força. Começa com confissões simples, mas elas vão expandir. Porque Deus não quer parar em você. Deus não quer alcançar só a sua família. Deus não quer alcançar só a sua casa. Deus quer alcançar essa cidade. Deus quer alcançar essa nação. Aleluia. Alguém ousado, querido, entendendo que... sabe por que eu li esse texto em Colossenses 1,13? Porque quando você vê o natural
incoerente com essa realidade, você vai se inconformar. Você vai se indignar, porque você vai entender, diabo, você não dita mais as coisas na minha vida. Eu já tenho os ditos de Deus da parte dele para mim, para minha casa, para minha família, que diz que tudo vai bem, que só vai melhorar, que eu vou prosperar, que onde eu coloco a minha mão dá certo. Não vou ficar tentando, não, eu vou fazer e vai dar certo. Vai funcionar. Aleluia. Esse texto nos mostra, queridos, que nós não podemos tomar decisões e alimentar os nossos pensamentos baseados no que estamos vendo. O que a gente vê é transitório, é passageiro. E deve se dobrar a realidade que a palavra de Deus diz a respeito disso. Se é um ambiente de morte, deve se dobrar a vida. Se é um ambiente de doença, se são coisas a respeito de doença, deve se dobrar, queridos. A vida de Deus, a saúde divina que Cristo já estabeleceu para nós. Aleluia. Eu queria dizer para você, prepare-se para o incomum. Sabe, alguém que renova a sua mente, que pensa da forma certa, que não pensa limitado ao que está vendo, ao que está tocando. Deus não te chamou para ficar só com o que você está vendo, não. Ainda que o que você está vendo seja muito bom, Deus tem mais. Ele nos chamou para viver por fé, queridos. Então, para a gente se preparar para o incomum, nós precisamos renovar a nossa mente. A gente precisa estar consciente de que reino a gente pertence. A gente precisa estar consciente da nossa filiação. A gente precisa pensar da forma certa. E então, queridos, alinhados a isso, Deus se revela como Deus do incomum. Deus que não faz aquilo que só o homem pode calcular, Ele faz além. Eu queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 30, no verso 37. Amém? Abra aí para a gente concluir. No verso 37, fala de um resultado incomum que Deus provocou na vida de um homem, que não ficou conformado com a realidade que ele estava. Para eu falar sobre o incomum, quero dizer, eu preciso lembrar quando Deus disse para Abraão, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, ele estava dizendo, saia do ambiente confortável. Saia desse ambiente familiar. Esse ambiente que não está condizente. Eu não estou dizendo para ninguém sair da sua casa aqui não, queridos. Eu estou dizendo que a mentalidade da gente não pode estar num lugar confortável. Não pode estar num lugar comum. Um lugar que nos deixa do mesmo jeito que a gente é. Não. A gente precisa ir além. Em Gênesis, no capítulo 30, no verso 37, a gente vai ver o Senhor se movendo de forma incomum na vida de Jacó. Jacó estava servindo Labão durante muitos anos, foi enganado por ele. E ele trabalhou durante muitos anos e ele enriqueceu a Labão porque o Deus que Jacó servia abençoava Labão. E ele começou a pensar, não, eu preciso ir para a terra do meu pai. Eu preciso ter a minha própria vida, eu preciso expandir, eu preciso ter as minhas próprias coisas, eu preciso ter a herança. E ele foi procurar Labão e dizer que ele precisava liberar ele para ele poder ir e ele tomar conta da vida dele. No verso 37, se você ler todo o capítulo, se você ler a partir do verso 27, você vai ver que Labão libera ele, que Deus dá uma estratégia para Jacó, para ele não sair daquele tempo todinho sem nada. E a estratégia foi, no verso 37 diz, tomou então Jacó varas verdes de álamo. Por quê? Labão tinha dito, eu vou ficar... Jacó disse para Labão, você fica com todos os animais que não são malhados, e eu vou ficar com os salpicados e malhados. No verso 37 fala, tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber.
e concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punhas. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Eu pergunto para você, onde foi que você já viu uma vara raspada, aparecendo o fundo branco, os animais indo beber e aquilo dali fazer eles procriarem conforme era para abençoar Jacó? É incomum, queridos. Somente uma estratégia divina poderia produzir esse resultado na vida de Jacó. Somente um posicionamento de alguém que cria no Deus que ele tinha uma aliança. Porque ele sabia, ele estava com a aliança, ele estava com o Deus que tinha a aliança, o Deus que poderia prosperá-lo. Amém? E eu não estou falando só de estratégias financeiras. Estratégias para você ter resultados naturais. Glória a Deus, Deus vai dar. Você vai dormir, vai acordar com ideias. Amém? Deus vai dar ideias para você expandir o seu negócio. Deus vai dar ideia, te expandir, projetar o nome do seu negócio, de forma que pessoas venham dos 4 cantos dessa cidade, procurando você como o melhor fornecedor do produto ou serviço. De fato, eu quero dizer para você, como um dia a Rossana liberou uma palavra para mim. Ela disse, Gabi, você vai ter uma agenda tão lotada que você vai recusar clientes. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter tanto cliente, querido. Você vai ter tanto cliente na sua agenda. Você vai vender que você vai precisar fazer uma lista de espera. Para você pedir o seu produto e vir mais. Deus vai te dar uma estratégia, queridos. De fato, para você ser um centro de distribuição. Chega de você ser alguém que só fornece algo. Você vai ser uma distribuição. Você vai ser uma distribuidora. Você vai expandir. Chega de você estar limitado. Chega de você estar no lugar do jeito que você está. Vai crescer, vai aumentar. Pessoas vão te procurar. De fato, o ímpio vai trabalhar para depositar na sua mão. Aleluia! E foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas me procuravam e eu não tinha mais brinquedo para alugar, porque eu já tinha alugado todos os brinquedos. Eu não tinha mais como fazer barraquinha de lanche, porque estavam alugados para todos os finais de semana. Chegou um momento, queridos, que eu tinha 3, 4 festas e eu tinha que contratar 6 pessoas para trabalharem num único dia para mim. Você está pronto para não limitar o agir de Deus e o poder de Deus na sua vida? Você está pronto para você ver a expansão na sua vida por causa do seu posicionamento, da sua inconformidade? Não limita Deus não, queridos. De fato, eu quero dizer para você, as oportunidades chegam para quem está no caminho da preparação. Se prepara, fica pronto, faz aquilo que você precisa fazer. Deus vai te projetar, Deus vai fazer você estar sentado nas mesas certas. Com as pessoas certas que vão te encaminhar, te projetar. Eu declaro em nome de Jesus que pessoas vão lembrar do teu nome. Pessoas vão sonhar com você, vão lembrar do teu nome para te favorecer. Porque o Deus que tu serve, um Deus que você tem uma aliança, não é um Deus que te emperra, não é um Deus que te paralisa, não é um Deus que te deixa estagnado, não é um Deus que quer te ver pequeno. Ele é grande, Ele te favorece, Ele vai adiante de você, destruindo toda porta de ferro, ferrolho de bronze, todo impedimento que o diabo possa levantar para te abençoar, para te alcançar, para te favorecer, para te enriquecer nessa terra, para fazer com que os seus filhos sejam notáveis nessa geração. Oh, aleluia! Se prepara para você ver os seus filhos ter um resultado que você não teve, que você não conhece ninguém que tenha. Mas eles terão, porque você foi intencional naquilo que você plantou na vida deles. Porque você foi intencional em permanecer firme na palavra. Porque você foi intencional em ser correto e alinhado à palavra
de Deus. Você vai ter resultados extraordinários. Amém? Sabe, famílias bem-sucedidas não nascem por acaso. Projetos bem-sucedidos não nascem por acaso, queridos. Filhos que servem ao Senhor, que são uma geração poderosa nessa terra, não são por acaso. Um legado foi impresso na alma deles, na mente deles. Seus filhos vão lembrar de quê? Vão lembrar de você, crendo e confessando a palavra de Deus. Eles saberão que vocês são pessoas que chamam a existência e chegam. Que o Deus que você serve não é um Deus morto, é um Deus vivo que se importa em fazer com que você viva aquilo que Ele tem para a sua vida. Negócios milionários, queridos, não surgem por acaso. Negócios incomuns. Esteja pronto, queridos. Um dia um homem teve a ideia de ter um aplicativo que transporta as pessoas sem ela ter uma frota de carro. Eu pergunto para você, queridos, é para mim e para você essas ideias. Essas ideias incomuns, algo novo, algo diferente, uma estratégia, algo que a cabeça do povo pode, aleluia, pode rodar, queridos. Eu estou com vontade de correr, mas eu não posso agora. Aleluia. Esteja disposto a fazer o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Muita gente quer o resultado que esse casal tem. Mas quem está disposto a fazer 10% do que eles fazem? E eu não estou falando somente de coisas naturais, eu estou falando de posicionamentos espirituais, posicionamentos em fé. Quem está disposto a fazer o que essa mulher fez com 2 dias, 7 dias de algo que ela nunca tinha passado na vida dela? Eu pergunto para você, como é que não vai ter uma unção em comum? Mas eu digo muito mais, não está só para ela, está para mim, está para você. O posicionamento que Deus colocou no coração dela é para te inspirar, é para te levantar, é para te posicionar a ter uma vida de sucesso, independente do que o diabo esteja dizendo, ele é um mentiroso. Aleluia! Eu quero dizer para você, eu vou só citar esse texto, você anota, mas em Gênesis 26... Isaac estava dentro de um cenário caótico, um cenário de falta, um cenário de escassez. E eu não quero que você fique limitado ao que eu estou falando somente a coisas relacionadas ao seu trabalho. Você pode pegar a palavra de Deus e ela ser revelada no seu coração para toda e qualquer área que você precise. Amém? Isso é a palavra revelada. Ele estava num cenário caótico, de fato havia falta. Escassez, Isaac estava no meio desse cenário, um cenário de fome, mas Deus disse para ele, fica nesse lugar, eu estou com você. O Deus que enriquece está com você, o Deus que projeta está com você, o Deus que te livra está com você, e ele permaneceu. Ele seguiu a instrução do Senhor, o Senhor disse para ele no verso 13, semeie nessa terra, plante nessa terra. Está aparecendo um cenário de escassez para você? É o momento de você ser mais ofertante. É o momento de você mostrar para o diabo que ele não vai limitar suas ofertas. E a Bíblia diz, queridos, que Isaac semeou naquela terra. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. E ele estava no meio de um povo corrompido, um povo que não tinha aliança. E via ele prosperando, e ele abria poços e o povo entupia os poços. Não importa o que o diabo levante para fazer contra você, meu amigo. O que é mais importante é o Deus que você serve. É o Deus que deu a estratégia para você. Chegou o momento que esse povo abriu mão. Não, vamos desistir de entulhar os poços desse homem. Porque a aliança que esse homem tem, o Deus que esse homem serve, projeta ele em qualquer cenário. Oh, aleluia, eu não sei se você está entendendo, queridos, eu não sei se você está pegando essa palavra, mas Deus não está contando com o cenário que você está vivendo para te projetar, não. Ele está contando com a sua obediência, com a sua ousadia, com a sua mente renovada, com o seu posicionamento de fé, para você ter o resultado que você tem. Não fica olhando para a tua conta, não. Fica de pé. Só o irmão Laércio creu. Deus tem uma vida de sucesso. Eu vou ver você prosperando em todas as áreas da sua vida.
Eu vou ver Deus te projetando. Se prepara. Eu vou ouvir falar os testemunhos do que o Senhor fez em você e através de você. Aleluia. Não limita o poder de Deus. Não limita o agir de Deus, a sua mente. Não, 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 não. Renova a tua mente. Pede, Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Me mostra para que eu possa ver, não só com olhos naturais, eu quero ver com olhos espirituais, Senhor. E eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Isso. Você está pronto? Você está pronto para as oportunidades? Você está pronto para o incomum? Você está pronto para o diferente? Para o extraordinário? Você está pronto para a expansão, para o crescimento? Eu quero dizer para você, há algo ilimitado da parte de Deus sendo liberado para você. Ilimitado, tua mente vai girar. Pessoas não vão acreditar, mas você vai ver esse resultado. Oh, aleluia! Ilimitado, querido. Ilimitado. É algo ilimitado. Ilimitado. Algo fora do comum. Algo fora do natural. Algo fora daquilo que você possa estar pensando, mas tem algo pulsando no seu coração. É grande. É grande. É grandioso. É poderoso. Há um crescimento, há uma expansão. Mas você pode dizer, eu estou passando por pressão. Meu amigo, debaixo de pressão, Deus faz coisas grandiosas. Vem algo grandioso da parte de Deus para você. Se prepara. Acorda com expectativa. Dorme declarando a palavra. Dorme pensando naquilo que o Senhor tem para você. Dorme e acorda falando os sonhos que o Senhor tem para você. Começa a se ver entrando nesses lugares. Começa a se ver sentado nessas mesas. Começa a se ver posicionado nesse concurso que você tem pensado em fazer. Aleluia. Cadê o André? Cadê o André? Continua, gente. Aleluia, André. Você vai chegar onde o Senhor disse que você vai chegar. Você vai entrar, André, nesses lugares que o Senhor disse que você vai entrar. Permanece firme. Permanece renovando a tua mente com a palavra. Acorda e dorme declarando: essa vaga é sua. Acorda e dorme declarando que 2026 vai ser um ano incomum para você. Porque você não está servindo a um pedaço de pau. Você está servindo a um Deus vivo, a um Deus forte, a um Deus poderoso, a um Deus que faz proezas. Aleluia. Retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Você vai ter mais 1 minuto só. 1 minuto. 1 minuto para você celebrar aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. 1 minuto para você celebrar aquilo que já está feito no reino do Espírito. 1 minuto, queridos, para você entrar nessa nova fase. De fato, já está pronta, já está feita. E você vai dizer: nada vai lhe parar. Nada vai lhe parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando.
de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O primeiro passo para você ter uma vida de sucesso é você fazer uma aliança daquele que tem o maior interesse no seu sucesso. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa aliança? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão, se você está aqui. É uma noite de festa, é uma noite de celebração. Tem alguém? Há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com o Senhor? Você já recebeu Jesus e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, mas você decidiu no seu coração se reconciliar. Eu quero dizer para você que Deus não está zangado com você. Não importa o que aconteceu, de fato, nem interessa a gente. O que mais importa é você se reconciliar com o Senhor. Há alguém que deseja se reconciliar? Aleluia, levanta tua mão bem alto. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você está aqui, já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, esse convite é para você. A oração no Espírito é uma ferramenta poderosa, queridos, para te manter firme e também para te abrir os seus olhos para a próxima fase que Deus tem para você, para os planos e os projetos. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Há alguém que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? A Bíblia diz, queridos, que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você está aqui sentindo alguma dor, se você recebeu algum diagnóstico e deseja sair daqui curado, há poder de Deus aqui para você ser curado. Amém? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos? Todos curados, salvos, cheios, uma igreja gloriosa, poderosa. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus.